Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer a leitura e os exercícios do módulo 10 do nosso livro, que são compostos orgânicos oxigenados. Eu separei aqui um mapa mental com diversas funções orgânicas que a gente vai trabalhar durante o nosso ano letivo e eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com 4 funções orgânicas oxigenadas que estão dispostas nesse mapa mental. Nós já trabalhamos com essas funções o ano passado, mas nós vamos continuar trabalhando com esses compostos esse ano. A primeira função que a gente vai trabalhar hoje é a função álcool. Tá? E o que é um álcool? O que é a função álcool? Tá? Lembra que nós estamos falando agora de compostos oxigenados. Então a função álcool é quando eu tenho um grupo OH ligado a um carbono. Esse R, como vocês bem lembram, significa radical, que é uma quantidade de carbonos. Podem ser vários carbonos diferentes, uma quantidade diferente de carbonos. Então aqui eu tenho R, pode ser 1, 2, 3, 4 carbonos, não importa, mas é um carbono ligado ao grupo OH. Esse grupo OH é uma hidroxila. Isso caracteriza a função álcool, carbono ligado ao grupo OH. A gente vai ver aqui algumas formas com que esse OH aparece ligado aos carbonos. Dá uma olhada aqui, ó. Carbono saturado. São carbonos de ligação simples. São carbonos que fazem ligações simples um com o outro. Então eu vou ter um carbono saturado, carbono de ligação simples, ligado a um grupo OH. Agora, esses álcoois, eles podem ter 3 classificações. Eu posso ter um álcool do tipo primário, um álcool do tipo secundário e um álcool do tipo terciário. E o que diferencia um do outro? É o tipo de carbono no qual esse grupo OH, a hidroxila, está ligada. Se nós tivermos o grupo OH, a hidroxila, ligada a um carbono primário, nós vamos ter um álcool do tipo primário. Se nós tivermos o grupo OH ligado a um carbono secundário, nós vamos ter um álcool do tipo secundário. E se nós tivermos o OH ligado a um carbono terciário, nós vamos ter um álcool terciário. Como que a gente dá a nomenclatura de um álcool? Dá uma olhada aqui. Segue o mesmo padrão dos hidrocarbonetos. A diferença é a terminação da nomenclatura. Hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, terminam em O. Metano, propano. Os álcoois terminam em ol. Então, metanol, propanol, butanol. Dá uma olhada aqui que nós temos algumas estruturas prontas. Aqui eu tenho um carbono ligado a um grupo OH. Um carbono, o prefixo é met. Como as ligações são do tipo simples, eu tenho o infixo -an. E como o grupo, a função orgânica é um álcool, eu tenho a terminação ol. Logo, essa substância é o metanol. Na de baixo, nós temos aqui 2 carbonos. Um carbono, 2 carbonos. Então, o prefixo para 2 carbonos é et. Como eles estão ligados por ligações simples, o infixo é -an para uma ligação e a terminação é ol, etanol. E assim por diante para diversas outras substâncias. Então nós temos propanol, butanol, pentanol. Essas substâncias aqui, nós temos que tomar um cuidado, porque esse grupo OH, ele pode aparecer em diversos carbonos. E aí eu preciso identificar na nomenclatura o número do carbono no qual esse grupo OH está ligado. Então aqui eu tenho o grupo OH ligado no carbono número 2. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos, but. Como todos eles estão ligados por ligações simples, o infixo é -an. E o grupo OH indica que é um álcool, termina em ol. Porém, esse grupo OH está no carbono 2. Logo, eu tenho que indicar butan 2ol. Se esse grupo OH estivesse no carbono 1, nós daríamos a posição butan 1ol, indicando pelo número do carbono a localização do grupo OH. Para o pentano, funciona do mesmo jeito. Pentan 2ol, porque eu tenho o grupo OH ligado no carbono 2. Ó, carbono 1, carbono 2. Aqui nós temos também 4-metilpentan 2ol. Essa é a nomenclatura de um álcool de cadeia carbônica ramificada. A forma de dar nomenclatura é a mesma que nós havíamos visto lá nos hidrocarbonetos.
primeiro a localização da ramificação. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. No carbono 4, nós temos uma ramificação do tipo metil. Então, 4-metil, pentan, 2-ol. Eu tenho o metil no carbono 2, no carbono 4, e eu tenho o grupo OH no carbono 2. Por isso, 4-metil, pentan, 2-ol. Isso é análogo para todas as cadeias carbônicas ramificadas. Aqui nós havíamos falado no início da classificação dos álcoois, aqui, ó, álcool primário. É quando o OH está ligado num carbono primário. Se você não lembra, carbono primário é aquele carbono que está ligado a um único átomo de carbono. Então, nesse caso, eu tenho o grupo OH, ele está ligado nesse carbono aqui, e esse carbono está ligado a um único átomo de carbono. Logo, esse carbono é primário, o OH está ligado no carbono primário, trata-se de um álcool primário. Aqui nós temos o álcool secundário. Se você observar, eu tenho um grupo OH ligado num carbono e esse carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, esse carbono é um carbono secundário. O OH ligado no carbono secundário é um álcool secundário. Aqui, o mesmo exemplo. Eu tenho um OH ligado num carbono, esse carbono está ligado a outros 2, então ele também é um carbono secundário, esse álcool é um álcool secundário. Álcool terciário, está aqui embaixo. Olha só, o álcool terciário, eu vou ter o OH ligado num carbono, e esse carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono. Logo, esse álcool é um álcool terciário. Aqui a mesma analogia, olha só. O carbono ligado a outros 3, e esse OH está ligado num carbono terciário. Então, esse álcool também é um álcool do tipo terciário. Nós havíamos falado do fenol, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. O que é o fenol, pessoal? É o grupo benzeno, o anel benzênico, e eu tenho um OH ligado direto nesse anel benzênico. Isso é um fenol. Anel benzênico, OH ligado nesse anel benzênico. É um fenol. Como é que a gente dá a nomenclatura de um fenol? É o próprio fenol. Tá? É um próprio fenol. Então, anel benzênico, OH, fenol. É uma segunda função orgânica, tá legal? Vamos dar uma olhada aqui embaixo, que a gente tem mais alguns exemplos de outras funções orgânicas. Aqui nós vamos falar da função cetona. A função cetona é quando eu tenho um carbono secundário ligado ao grupo OH. A gente já havia feito isso de uma outra maneira, diferenciando aldeído e cetona. A cetona é quando eu tenho uma dupla com oxigênio fora da ponta da cadeia carbônica. Quando eu tenho um aldeído, eu tenho uma dupla com oxigênio em um carbono da extremidade da cadeia. Um carbono do tipo primário. Então, aldeído é quando eu tenho carbono primário e uma dupla com carbono primário. Cetona é quando eu tenho uma dupla de oxigênio aqui, ligada a um carbono do tipo secundário. A gente havia feito um mnemonic para lembrar dessas nomenclaturas. Dupla O na ponta é al, dupla O no meio é ona. Dupla O na ponta da cadeia, é al de aldeído. Dupla O no meio, ou seja, fora da ponta da cadeia, é cetona. Vamos dar uma olhada nas nomenclaturas dessas estruturas aqui. Tá? Nomenclatura de cetonas. Então, a nomenclatura de uma cetona, a gente usa o prefixo, que indica a quantidade de carbonos. A gente indica o tipo de ligação entre esses carbonos, que é o prefixo, é o infixo, e a terminação do nome indica a função orgânica, que é ona. No caso dessa substância, é uma propanona. Prop, 3 carbonos, an, ligação do tipo simples entre os carbonos, ona indica que é uma cetona. Então essa daqui é a propanona, também conhecida como acetona, que é utilizado como solvente para esmaltes. Também conhecida como dimetilcetona. Um metil aqui, outro metil aqui, então dimetilcetona. A gente também tem a função aldeído, que é a dupla O, só que num carbono da extremidade. Se você olhar para o lado de cá, eu não tenho R, eu tenho H.
Então o último carbono, o carbono da extremidade, é esse carbono aqui, que tem a dupla com oxigênio. Tá? Olha que bacana aqui. Como é que a gente faz a nomenclatura do aldeído? Então a nomenclatura vai seguir muito parecida com o que a gente havia visto nas cetonas. Prefixo, que indica a quantidade de carbonos, o infixo, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, e para o aldeído, lembra, a terminação, o sufixo é -al. Então, nesse caso, um carbono é match, só tem ligação do tipo simples, porque só tem um carbono, é -an, e a dupla O na ponta é -al. Então, nós vamos ter uma substância chamada metanal, é o aldeído fórmico, ou formaldeído. Nesse caso, nós temos dois carbonos aqui. Ó. Então, o prefixo para dois carbonos é -et. Eles estão unidos por ligação do tipo simples, é -an. E como eu tenho uma dupla O no carbono da ponta, é -al. Então, essa substância é o etanal. Aqui embaixo, três carbonos. 1, 2, 3. Prefixo para três carbonos é prop. Eles estão ligados por ligação do tipo simples, que é -an. E como eu tenho uma dupla O no carbono da extremidade, termina em -al, metanal. Tá? Então a gente viu hoje aqui quatro tipos de funções orgânicas diferentes, que são álcool, carbono ligado ao grupo OH. Nós vimos aldeído, carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio na ponta da cadeia. Nós vimos cetona, que é um carbono secundário. Então, entre esse carbono aqui eu tenho mais duas extremidades, e o carbono do meio está fazendo uma ligação dupla com oxigênio. E nós vimos o fenol, que é quando nós temos o anel benzênico ligado ao grupo OH. Agora vocês vão fazer os exercícios e logo na sequência eu vou postar um outro vídeo com a resolução dos exercícios, tá legal? Façam os exercícios e tirem dúvida lá no portal de dúvidas do Schooled, e até a próxima aula.